Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. Subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. O ar da noite estava pesado de silêncio, quebrado apenas pelo grito distante de uma coruja empoleirada em algum lugar nas profundezas da floresta. Uma única vela ardia dentro da pequena cabana na colina, seu brilho tremeluzindo contra o vidro da janela. De longe, o lugar parecia abandonado, o tipo de casa que os viajantes evitariam, sussurrando histórias de espíritos e maldições. Mas dentro de suas paredes, uma mulher sentava-se junto ao fogo, seus olhos refletindo uma tempestade silenciosa. Sabrina. Suas mãos moviam-se com facilidade praticada, moendo ervas em uma tigela de madeira, o movimento rítmico constante, quase calmante. No entanto, seu rosto carregava o peso de memórias pesadas demais para seus anos. Qualquer um que a visse poderia tê-la confundido com uma reclusa, uma mulher escondida do mundo. Mas ela não estava se escondendo. Ela estava sobrevivendo. Uma vez, ela viveu no coração do reino, cercada por família e risadas. Seu pai, um homem de grande sabedoria, e sua mãe, uma mulher com o mesmo dom de cura, eram respeitados, até que a inveja envenenou as línguas dos nobres. O que eles chamavam de bênção, a casa real, transformou em maldição. Bruxaria, eles declararam. E com essa única palavra, o destino de sua família foi selado. Ela ainda podia ouvir o eco do julgamento. A multidão zombeteira enquanto os guardas os escoltavam para fora da capital, despojados de honra, despojados de nome. Ela era apenas uma garota então, agarrando as saias de sua mãe, enquanto os portões se fechavam atrás deles para sempre. Anos depois, seus pais se foram. E ela sozinha carregava o legado da cura, um legado que a salvou e a condenou. Uma batida suave a assustou de seus pensamentos. Era fraca, apressada, como o toque de alguém que não desejava ser notado. Sabrina largou o pedestal e atravessou o pequeno cômodo, abrindo a porta o suficiente para revelar uma figura encapuzada. Um aldeão. Seus olhos dardejavam nervosamente por cima do ombro, verificando as sombras antes de entrar. Minha filha queima de febre, sussurrou ele, sua voz tremendo. Por favor, você deve ajudá-la. A expressão de Sabrina suavizou. Ela o indicou para a cadeira junto ao fogo e abriu uma pequena caixa de ervas. Ela não o repreendeu por vir a essa hora, nem pediu pagamento. Ela apenas trabalhou com mãos rápidas, misturando um emplastro, sussurrando instruções sobre como colocá-lo contra o peito da criança. O alívio do homem mostrou-se em suas mãos trêmulas enquanto ele aceitava a cura. Vá rapidamente, disse ela a ele, e não deixe ninguém vê-lo sair. O homem assentiu, puxando o capuz mais apertado antes de voltar para a noite. Quando a porta se fechou, o silêncio retornou. Mas era um tipo diferente de silêncio, um misturado com solidão. Sabrina ficou parada por um longo momento, olhando para o fogo. Os aldeões a temiam, mas precisavam dela. Eles amaldiçoavam seu nome durante o dia, mas buscavam sua ajuda na escuridão. Ela era a mão que curava suas feridas, mas nunca o rosto que eles recebiam na praça do mercado. Seus lábios se apertaram em uma linha amarga. Era sempre o mesmo. Eles a temiam porque a família real os ensinara a temer sua espécie. Suas mãos se fecharam em punhos ao lembrar do selo da coroa. A voz do rei antes de Dários condenando sua família. Nobres haviam batido suas mãos cravejadas de joias em falsa retidão. Enquanto a vida de uma criança, sua vida, era jogada no exílio.
Eu nunca os perdoarei, murmurou ela para o quarto vazio. Sua voz baixa, mas afiada. Nem a coroa, nem os nobres. Eles destruíram tudo. A vela piscou, e por um momento, sua sombra se esticou longa contra a parede, como se a amargura dentro dela tivesse tomado forma. Lá fora, a noite estava calma, mas os ventos carregavam sussurros de mudança, sussurros que logo trariam um estranho à sua porta. Um estranho que desvendaria suas paredes cuidadosamente construídas. A Câmara do Conselho estava muito quieta, o tipo de quietude que pressionava contra as paredes de mármore e parecia prender a respiração. Apenas o leve arranhar de anéis cravejados de joias contra mesas polidas quebrava o silêncio. Tochas douradas ardiam ao longo das colunas, sua luz cintilando nas cristas dos 4 grandes clãs gravadas em pedra. Leste, Oeste, Norte, Sul. Um lembrete de que esta câmara não pertencia apenas a Darius. Era o coração do reino, e cada clã havia esculpido seu lugar dentro dela. No topo da câmara sentava-se o rei Alfa Darius. Sua estrutura era poderosa, sua presença imponente. Mas esta noite havia uma dureza em sua mandíbula que falava de contenção. Os anciãos o observavam com olhos inquietos, sussurrando atrás das mangas, esperando que a rainha-mãe falasse. Heloíse sentou-se ao seu lado, majestosa em seu vestido prateado, sua coroa brilhando sob a luz das tochas. Embora seu filho usasse o título de rei, todos sabiam que a voz da rainha-mãe ainda carregava o peso do aço. Seu olhar estava fixo nele, afiado, inflexível, o tipo de olhar que podia dobrar ferro. Darius, disse ela finalmente, sua voz cortando o silêncio. A cerimônia da lua se aproxima. O reino espera por sua luna. Você deve escolher. Um murmúrio de concordância surgiu entre os nobres. Um ancião inclinou-se para a frente, sua pesada corrente de cargo tilintando. Os clãs estão inquietos, meu rei. Sem uma luna, sem herdeiros, o equilíbrio de poder enfraquecerá. Inimigos fora de nossas fronteiras observam tais rachaduras. Outro nobre, uma mulher com um olhar de falcão, lhe acrescentou. Há omegas de nascimento nobre ansiosos para servir, filhas de grandes casas. Você só precisa selecionar uma, e a cerimônia unirá nosso reino em força. Darius recostou-se em sua cadeira, seus dedos tamborilando no braço da cadeira. Ele deixou que suas palavras o lavassem, mas seu silêncio não era concordância. Era fogo contido na coleira. Finalmente ele falou. E me digam, disse ele lentamente, sua voz alcançando todos os cantos da câmara. Quando um par se tornou uma ferramenta política em vez do vínculo que a deusa da lua pretendia? A pergunta cortou a câmara. Alguns nobres se moveram desconfortavelmente. Outros se enrijeceram de indignação. Os lábios de Heloíse se apertaram. Não seja ingênuo, filho. A deusa da lua nos dá vínculos, sim, mas reis não podem se dar ao luxo de esperar pela sorte. Todo rei antes de você escolheu sabiamente, fortalecendo laços com os clãs. Você fará o mesmo? Darius virou-se para ela, seus olhos brilhando com algo entre desafio e tristeza. O que você chama de sabedoria, eu chamo de correntes. Não me acorrentarei a uma mulher escolhida por poder, não por amor. Não desonrarei o vínculo transformando-o em um barganha. Os nobres irromperam em protesto. Isso é imprudente. Sem a luna, a cerimônia é sem sentido. Você arrisca a estabilidade do reino. Heloíse levantou a mão, silenciando-os, mas seu olhar nunca deixou seu filho. Imprudente, Darius está pensando que o reino esperará que seu coração faça uma escolha. Você não é apenas um homem. Você é o rei Alfa. Seu dever vem antes de seu desejo.
Sua mão se fechou em um punho contra o braço da cadeira. Ele queria gritar, liberar a tempestade que arranhava seu peito, mas forçou sua voz a permanecer firme. Meu dever é proteger este reino, não me acorrentar a um par que não posso honrar. Uma aluna escolhida de suas listas não seria minha parceira. Ela seria sua marionete. As palavras pairaram no ar como um raio. Alguns dos nobres ofegaram. Outros sussurraram furiosamente. A expressão de Heloísa endureceu, mas sob seu aço algo cintilou. Um lampejo de orgulho ferido, talvez até medo. Cuidado, filho, disse ela suavemente, embora seu tom carregasse o peso de um aviso. Suas palavras cortam mais fundo do que você imagina. Darius levantou-se de seu assento, dominando a câmara. Então me ouçam claramente. Não escolherei de suas listas. Não me curvarei às suas políticas. Quando eu tiver uma luna, será pela vontade da deusa da lua, não pela fome dos nobres. Por um momento, o silêncio consumiu a câmara. Até as tochas pareciam parar. O conselho nunca havia sido tão abertamente desafiado. Os olhos de Heloísa se estreitaram, mas sua voz estava calma. E o que você fará, Darius? Esperar que o destino entregue um par à sua porta? Esperar que a própria deusa coloque uma coroa na cabeça de alguma garota camponesa? Os cantos dos lábios de Darius se curvaram em um leve sorriso, embora seus olhos ardessem. Talvez eu o faça, talvez eu a encontre. Ofegos encheram a câmara, a indignação transbordando dos nobres como uma inundação. Absurdo. Um rei não se rebaixa a tal tolice. Os clãs se rebelarão. Mas Darius não vacilou. Seu olhar varreu todos eles. Uma tempestade mal contida. Vocês chamam isso de tolice, eu chamo de liberdade. Então, sem esperar por seus protestos, ele se virou e saiu da câmara, seus passos ecoando contra a pedra. Atrás dele, a câmara irrompeu em caos. Nobres gritando, Heloísa pedindo ordem, as tochas bruxuleando como se abaladas pela tempestade de sua desafio. Os corredores do palácio ainda ressoavam com os ecos de seus passos. Quando Darius chegou a seus aposentos privados, os servos se curvaram profundamente ao passar, mas ele mal os viu. Sua mente era fogo, seu sangue trovão. Ele os havia desafiado a todos, sua mãe, os nobres, o conselho dos clãs. E pela primeira vez em seu reinado, ele sentiu tanto o peso da coroa quanto a estranha leveza da liberdade. Pela janela, a lua pairava baixa, prateada e vigilante. Darius encostou-se na pedra fria, seu reflexo olhando de volta para ele. O rei Alfa, que todos viam, era um homem em vestes finas, coroado de ouro, carregando um poder que abalava o chão quando ele andava. Mas por baixo de tudo, o que ele era? Um filho ligado pela tradição? Um governante acorrentado às expectativas? Ou um homem que ansiava apenas uma vez por amor intocado pela política? Uma batida suave quebrou seus pensamentos. Heloísa entrou sem esperar por sua palavra, sua presença preenchendo o quarto. Ela estava mais calma agora. Sua raiva enterrada sob a compostura, mas seus olhos, aqueles olhos afiados e inflexíveis, não perdiam nada. Você falou como uma criança no conselho, disse ela, seu tom medido. Imprudente, teimoso. Você entende o perigo que convida? Darius encontrou seu olhar firmemente. Eu entendo. É por isso que devo ir. Sua testa franziu. Ir aonde? Ele se afastou da janela e abriu um baú aos pés de sua cama. Lá dentro jaziam roupas simples, lisas, ásperas. O tipo de roupa usada por homens que dormiam em estábulos e pediam migalhas. Ele as levantou lentamente, suas mãos firmes. A voz de Heloísa se aguçou. Darius, não me diga! Não serei forçado a uma união.
Ele a interrompeu. Se eu tiver um par, não será escolhido por este conselho. Eu a encontrarei sozinha, longe destas paredes, longe de suas listas. A máscara de compostura de Heloíse rachou ligeiramente. Você abandonaria seu trono, seu dever. Não o abandonarei, disse ele firmemente. Você manterá o poder em minha ausência. Os nobres já se curvam à sua vontade mais do que à minha. Deixe-os pensar que estou caçando alianças, se quiser, mas não voltarei até ter uma resposta. Não de suas listas, mas da própria deusa da lua. O silêncio se estendeu entre eles, pesado e implacável. Finalmente, Heloíse falou, sua voz baixa. Você é filho de seu pai, orgulhoso demais, teimoso demais. Este reino não pode arcar com seus caprichos. Dárius fez uma pausa, olhando para ela, e por um momento fugaz, a dureza em seus olhos suavizou. Não é capricho, mãe. É verdade. Se o destino escolheu alguém para mim, eu a encontrarei, mesmo que tenha que andar entre mendigos para ver seu rosto. E com isso, ele tirou as vestes finas, deixando de lado todo o símbolo de seu poder. Ele se vestiu com calças ásperas, uma túnica rasgada e uma capa desbotada pelo uso. Sua coroa ele deixou na mesa, brilhando sob a luz das tochas, como uma testemunha silenciosa de sua rebelião. Quando ele puxou o capuz sobre a cabeça, ele não era mais o rei Alfa. Ele era um homem despido, sem nome e sem guarda. Ele partiu antes do amanhecer. Sem guardas, sem cavalos. Apenas o peso de sua escolha e o caminho que se estendia para o desconhecido. O reino fora das muralhas do palácio era mais duro do que ele imaginara. As estradas eram lamacentas, as aldeias cheias de desconfiança. Ele passou por mercados onde mercadores o empurravam, murmurando maldições por sua aparência desleixada. Crianças apontavam, rindo do estranho que parecia mais mendigo do que homem. Ao anoitecer, ele se encontrou em uma taverna, o cheiro de carne assada e cerveja provocando sua fome. Ele entrou silenciosamente, esperando calor, talvez um pedaço de comida. Mas no momento em que entrou, as cabeças se viraram. Um alfa sentado a uma longa mesa zombou dele. Olhem aqui, rapazes. Um lobo sem matilha. Ou ele é mesmo um lobo? Risadas irromperam. Outro alfa, ombros largos e cicatrizado, inclinou-se para a frente. Nenhuma ômega em sã consciência te tocaria, estranho. A menos que fosse cega. As palavras zombeteiras picaram mais do que deveriam. O lobo de Dárius rosnou dentro dele, o orgulho exigindo que ele se revelasse, esmagasse a arrogância deles com a verdade de quem ele era. Mas ele engoliu. Ele não podia trair seu disfarce. Quando ele se aproximou do bar, o taverneiro o dispensou. Sem moedas, sem comida. Saia antes que estrague o ar. Ele se virou, o estômago se contorcendo de fome. Lá fora, um grupo de jovens ômegas passou, suas risadas ecoando na noite fria. Eles olharam para ele, maltrapilho, encapuzado, desgastado. Uma delas fez uma careta. Nojento, ela murmurou alto. Outra riu, puxando o manto mais perto. Não é de admirar que ninguém jamais o escolhesse como companheiro. Suas palavras cortaram mais do que qualquer lâmina. Pela primeira vez, Dárius sentiu a picada de ser invisível, indesejado. Era isso que significava viver impotente, ser ridicularizado e dispensado. Quando a noite caiu, ele estava com frio, fome e cansado. Ele não encontrou boas-vindas, nenhuma bondade, apenas portas fechadas em seu rosto. Seu disfarce o havia despojado de honra aos olhos dos outros. Mas em seu coração, ele se agarrou à resolução que o havia impulsionado para fora do palácio. E ainda assim, sob o peso da rejeição, uma pergunta pairava em seu peito.
Por quanto tempo ele poderia andar por este caminho antes que a dúvida o devorasse? À medida que a noite se aprofundava, o peso da solidão o oprimia mais do que a chuva. Ele havia governado de um trono de ouro. No entanto, agora ele não tinha uma moeda para comprar comida, nem um teto para descansar. A fome torcia seu estômago até que sua visão embaçou. Suas pernas vacilavam a cada passo, mas ele continuava avançando. Ele disse a si mesmo que buscava uma companheira que o amasse, não o rei, não a coroa, mas o lobo por baixo dela. No entanto, a pergunta ficava mais alta em seu coração a cada palavra cruel lançada contra ele. Existiria tal pessoa? A tempestade se tornou violenta, o vento uivando pelas árvores como espíritos furiosos. Seu cabelo grudava em seu rosto, encharcado, e cada respiração se transformava em névoa no ar. Ele tropeçou em uma colina, sua força quase esgotada. E então, através das cortinas de chuva, ele viu um brilho fraco, uma luz bruxuleante que cortava a escuridão, uma cabana, pequena e solitária, empoleirada contra a tempestade como se também tivesse sido exilada do mundo. Com o último de sua força, Dário se impulsionou para a frente. Seu lobo arranhava suas entranhas, instando-o a continuar se movendo, a alcançar a luz. Sua visão escureceu, as bordas enegrecendo. Cada passo parecia caminhar através de fogo e gelo. Ele alcançou a porta, levantou uma mão trêmula e bateu fracamente. O som era pouco mais que um sussurro contra o trovão. Seu corpo cedeu, desabando pesadamente contra a moldura de madeira. Lá dentro, Sabrina se mexeu com o barulho, seus ouvidos aguçados captando o que outros poderiam ter descartado como tempestade e vento. Ela hesitou, seu coração cauteloso. Quem viria à sua porta em uma noite como essa? Mas a compaixão, mais forte que o medo, a puxou para se levantar. Ela enrolou seu xale nos ombros e saiu para a tempestade. Seus olhos caíram sobre a figura quebrada em sua porta, manchada de lama, tremendo e encharcada até os ossos. Um estranho descartado pelo mundo. Seu coração de curandeira apertou. Sem pensar, ela se abaixou, suas mãos estendendo-se para levantá-lo. Seu peso cedeu contra ela, pesado de exaustão, mas ela o puxou para dentro, deitando-o perto da luz do fogo. Pela primeira vez em sua jornada, Dário sentiu calor. Uma voz suave falou sobre a tempestade, gentil e firme ao mesmo tempo. Você está seguro agora. E embora ele não tivesse força para responder, seu lobo se mexeu dentro dele, reconhecendo algo que ele há muito buscava, mas nunca encontrou. O desprezo do reino o havia levado ao desespero, mas aqui, no brilho silencioso da cabana de uma estranha, seu destino estava prestes a mudar. A cabana cheirava a ervas e madeira, uma estranha mistura de pungência e conforto. O fogo crepitava suavemente na lareira, seu brilho se estendendo pelas paredes de madeira como braços dourados. Dário se mexeu fracamente, seu corpo ainda pesado pelo colapso, e sentiu um par de mãos firmes sobre ele, suaves, deliberadas, cuidadosas. Elas não o empurraram para o lado nem o golpearam como outros haviam feito, mas o seguraram como se ele fosse algo frágil que merecesse ser salvo. Sabrina se inclinou sobre ele, seu xale caindo solto sobre seus ombros, úmido de seu breve passo na tempestade, seus dedos pressionando levemente sua testa. O calor pairava ali. Não de febre, mas de exaustão. Ela estalou a língua suavemente e sussurrou. Você se esforçou demais, estranho. Ele tentou abrir a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Sua garganta estava seca, seus lábios rachados. Em vez disso, ela pegou uma caneca de madeira cheia de caldo quente e a pressionou suavemente contra seus lábios. O rico aroma de ervas e raízes encheu seu nariz antes que o líquido tocasse sua língua. Ele bebeu e, pela primeira vez em dias,
a dor da fome diminuiu. Lentamente, ela avisou, inclinando a caneca para longe quando ele bebia muito rápido. Você vai ficar doente se apressar. A mais. Você terá o suficiente. Darius a estudou com os olhos semicerrados. Seu rosto era emoldurado por fios soltos de cabelo escuro. Suas feições tocadas por força e cansaço. Ela não se parecia em nada com as nobres mulheres da corte que usavam joias e pintavam os lábios de carmesim. Sua beleza era quieta, quase escondida. No entanto, ela brilhava mais do que qualquer coroa que ele já tinha visto. Ela não o olhava com nojo ou zombaria, apenas preocupação. Isso o atingiu com mais força do que qualquer insulto. Quando o caldo acabou, ela o guiou para o pequeno catre perto do fogo. Ele tentou resistir, murmurando que conseguiria, mas suas pernas o traíram, cedendo sob seu peso. Ela o pegou novamente, apoiando-o com uma força surpreendente para seu pequeno porte. Você não é um fardo, disse ela firmemente, como se lesse a vergonha em seu silêncio. Ela acendeu uma lamparina e juntou suas ferramentas, potes de ervas esmagadas, rolos de pano, uma pequena bacia de água fumegante. Ajoelhada ao lado dele, ela começou a tirar o tecido esfarrapado que grudava em sua pele. Por baixo, hematomas floresciam em suas costelas. Arranhões marcavam seus braços e feridas antigas haviam infeccionado por negligência. Sua respiração falhou levemente com a crueldade do mundo. Não com ele. Ninguém deveria ser deixado assim, ela murmurou. Suas mãos eram habilidosas, praticadas. Ela limpou cada ferida com precisão cuidadosa. Seu toque gentil, mas firme o suficiente para extrair a sujeira. A picada das ervas queimava, mas sua presença a acalmava. Para cada dor aguda, sua voz seguia com tranquilidade. Quase pronto. Você vai se curar melhor do que pensa. A dor é um sinal de que seu corpo ainda luta. Darius se viu observando-a mais do que as chamas. Ele havia sido mostrado crueldade, zombaria, desprezo. Mas aqui, nesta pequena cabana na beira do reino, a bondade jorrava nele como calor após um frio interminável. Ele havia sido um rei a vida toda, obedecido, temido e reverenciado. No entanto, nunca, nenhuma vez, alguém o tocou com tal cuidado silencioso, não pedindo nada em troca. Quando ela finalmente amarrou a última tira de pano, ela se sentou e suspirou. Isso vai segurar. Você precisa de descanso mais do que qualquer coisa. A tempestade passará pela manhã. Fique até lá. Suas palavras deveriam ter parecido uma ordem. No entanto, elas o acalmaram como um convite. Seu lobo, inquieto por dias de rejeição, se mexeu dentro dele, atraído por sua voz, por seu cheiro, pela força calma que a envolvia como um manto. Mas Darius não disse nada sobre quem ele era. Não rei, não alfa, não governante de clãs. Para ela, ele era apenas um estranho, um mendigo em sua porta. Ele precisava que permanecesse assim. Se ela o tratasse com bondade porque via o rei, isso não significaria nada. Mas se ela visse apenas o homem e ainda assim escolhesse cuidar, então talvez a companheira que ele buscava estivesse finalmente diante dele. Enquanto a luz do fogo bruxuleava pelas paredes, Sabrina ajustou o cobertor sobre ele. Durma, ela sussurrou. Mais um comando do que um pedido. Sua mão roçou sua testa mais uma vez, leve como uma pena. No entanto, isso enviou uma corrente correndo através dele, despertando algo que ele nunca pensou que poderia sentir. Darius fechou os olhos, não porque estava cansado, mas porque queria guardar o som de sua voz, o calor de sua presença, a ternura de seu toque, e pela primeira vez em sua chuva, ele se sentiu visto. A tempestade havia passado ao amanhecer, deixando o mundo lavado e limpo.
A névoa se enrolava como fitas de prata pela floresta lá fora, e a terra úmida exalava o cheiro de chuva e pinho. Pássaros chamavam timidamente dos galhos, como se incertos se a fúria da noite tivesse realmente acabado. Dentro da cabana, o fogo havia diminuído, seu brilho se suavizando em brasas. Dário se mexeu, piscando para os fracos raios de sol que escorriam pelas frestas das venezianas de madeira. Seu corpo doía, mas o fio agudo da dor havia diminuído sob os cuidados da curandeira. Ele se moveu apenas para encontrar um cobertor firmemente enrolado ao seu redor, seu calor afastando o frio que pairava no ar da manhã. Por um momento ele se permitiu simplesmente sentir isso, a estranheza do conforto, após tantas noites de desprezo. Do outro lado da sala, veio o suave raspar de madeira contra a pedra. Sabrina ajoelhava-se na lareira, atiçando as brasas de volta para a chama. Seu chale havia escorregado de um ombro, e o brilho pintava seu rosto em tons âmbar. Não havia vestígio de cansaço em seus movimentos, apenas um ritmo calmo, como se cuidar das menores tarefas da vida fosse uma arte em si. "Você está acordado", disse ela sem se virar, sua voz baixa, mas certa. "Pensei que você dormiria mais." Ele pigarreou, surpreso com o quão rouco soava. "Eu não costumo dormir tão bem." Ela olhou por cima do ombro, um pequeno sorriso tocando seus lábios. "Então talvez seu corpo estivesse há muito tempo precisando de descanso." Ela colocou uma pequena panela de mingau sobre o fogo, o cheiro de aveia e ervas enchendo a cabana. "Você consegue sentar?" Lentamente, ele se sentou. Seus músculos protestaram, mas não tão agudamente quanto antes. "Eu consigo." Ela carregou uma tigela de madeira até ele, pressionando-a em suas mãos. O calor penetrou em seus dedos antes mesmo que a comida tocasse sua língua. Ele comeu lentamente, saboreando cada mordida como se fosse um presente. Na verdade, era. Quando o silêncio se estendeu, Sabrina inclinou a cabeça. "Eu ainda não sei seu nome, estranho. Não é todo dia que alguém desaba à minha porta." Darius hesitou. Ele baixou o olhar para a tigela. "Chame-me de Darius, apenas um andarilho. Tenho procurado um lugar para pertencer, embora ainda não o tenha encontrado." Sabrina o estudou por um momento, como se pesasse suas palavras. Algo suavizou em sua expressão. Não pena, mas compreensão. "Um andarilho", ela repetiu baixinho. "Isso explica o cansaço em seus olhos. A estrada pode ser cruel. Você pode me chamar de Sabrina. É justo, já que agora sei o seu." Algo nele se mexeu ao som do nome dela. Gentil, sem adornos, mas carregando força. Ele deixou que pairasse em seu peito como uma chama, recusando-se a morrer. "E você?" Ele finalmente perguntou, erguendo o olhar para o dela. "Por que você mora aqui, longe das aldeias, sozinha na floresta?" "Certamente uma curandeira como você seria valorizada no coração dos clãs." Suas mãos pararam na borda de sua tigela. Por um longo momento, ela não disse nada, apenas encarou o fogo como se suas chamas carregassem memórias pesadas demais para suportar. Finalmente, sua voz veio, firme, mas com um toque de tristeza. "Valorizada." Ela deu uma risada fraca e amarga. "Não, estranho. Minha família foi expulsa, marcada como bruxas pelos mesmos que deveriam nos honrar." O peito de Darius apertou, embora ele mantivesse o rosto imóvel. "Minha mãe podia curar ossos com um toque. Meu pai conhecia as raízes que podiam curar febre. Eu herdei ambos os dons." Ela respirou fundo, suas mãos se fechando em seu colo. "Mas os nobres nos temiam. O rei." Sua voz tremeu, mas se aguçou novamente. "Não o que reina agora, mas os que vieram antes dele. Chamaram-lhe bruxaria. Despojaram-nos do nosso nome, da nossa terra,
da nossa honra. Fomos expulsos para as margens do reino como vermes. Ela engoliu em seco. Os seus olhos brilhavam, mas não se quebraram. Mataram os meus pais. O frio fez o que as espadas não conseguiram. Fiquei sozinha. Sozinha para sobreviver. Sozinha para curar. Sozinha para odiar. O seu olhar ergueu-se para encontrar o dele, feroz e inabalável. Por isso, quando perguntam por que vivo longe, é porque o mundo a que um dia pertenci me cuspiu. E não tenho desejo de rastejar de volta. Darius apertou a espada com mais força, o seu lobo inquieto dentro dele. As palavras gravadas no seu peito como garras, o legado da sua família, o trono em que se sentava. Tinha trazido esta dor a ela. Embora ele próprio não tivesse passado esse julgamento, carregava a coroa daqueles que o tinham feito. Revelar-se agora seria reabrir as suas feridas. Por isso, permaneceu em silêncio, engolindo a verdade como veneno. Desculpe, disse ele suavemente, as palavras parecendo lamentavelmente pequenas contra o peso da sua dor. Os seus ombros relaxaram, embora os seus olhos não se tenham suavizado. Não peça desculpa. Você não me exilou, mas se quiser conhecer-me, tem de saber isto. Não perdoo facilmente, e nunca esquecerei o que a casa real e os seus nobres me tiraram. O fogo crepitou entre eles, preenchendo o silêncio que se seguiu. Darius olhou para as chamas, o seu coração dividido entre o dever e o desejo, a verdade e a decepção. Ele tinha partido para encontrar uma companheira que o amasse por quem ele era, mas agora, sentado em frente a esta curandeira banida, perguntava-se se a verdade de quem ele era destruiria o frágil laço que começava a formar-se. E, pela primeira vez, o rei Alfa Darius, governante de clãs, herdeiro de um trono implacável, sentiu medo, não de perder poder, não de batalha, mas de a perder. O dia passou tranquilamente na pequena cabana. Sabrina movia-se com propósito, moendo ervas com o seu almofariz, espalhando feixes de folhas secas pelas vigas, remendando um pano rasgado. Cada tarefa era realizada com uma precisão calma que não deixava espaço para movimentos desperdiçados. Ela falava pouco, mas quando falava, as suas palavras tinham peso. Ao cair da noite, a floresta lá fora silenciou sob a atração prateada da lua. As sombras engrossaram entre as árvores, e o grito distante de uma coruja quebrou o silêncio. Darius estava deitado na cama junto ao fogo, fingindo dormir. Mas os seus ouvidos captaram um som. Passos. Leves e apressados, parando à porta antes de um toque tímido se seguir. Sabrina, sem surpresa, levantou-se de imediato. Abriu a porta o suficiente para deixar entrar uma figura encapuzada. Uma mulher a segurar um menino pequeno cujo rosto ardia vermelho de febre. A criança choramingava, a sua respiração superficial. Os olhos da mãe dispararam para Darius na cama, desconfiados, mas Sabrina silenciou o seu medo com um único olhar. Ele é um viajante. Concentre-se no seu filho. Ela guiou-os para um banquinho, as suas mãos já a alcançar frascos na sua prateleira. Misturou ervas numa chávena fumegante, arrefecida, e convenceu o menino a beber. O seu toque era gentil, a sua voz firme, carregando tanto comando como conforto. Lentamente, a respiração da criança aliviou. E os seus gritos acalmaram-se em suspiros sonolentos. A mãe apertou a mão de Sabrina, a gratidão transbordando nos seus olhos. Que Deus a abençoe, que a lua a mantenha segura. Sabrina apenas acenou com a cabeça, conduzindo-os de volta para a noite tão silenciosamente como tinham vindo. Mas logo, outro toque veio e outro. Durante toda a noite os aldeões chegaram. Homens encapuzados com tornozelos torcidos, mulheres com barrigas inchadas a precisar de ervas para aliviar a sua dor. Até um caçador mordido pelo seu próprio cão.
Cada um veio em segredo, sussurrando agradecimentos antes de desaparecer nas sombras. Darius observou da cama, silencioso, impressionado com a contradição. Estes eram os mesmos aldeões que atravessariam a estrada para evitar a luz do dia, que falavam dela com suspeita sussurrada. No entanto, sob o manto da noite, eles vinham, desesperados, confiantes, dependentes, e ela, a mulher rejeitada pelas suas vozes, recebia-os sem hesitação. Quando o último visitante partiu e a cabana voltou ao silêncio, Darius quebrou o silêncio. Por que é que faz isso? Sabrina virou-se, assustada com a sua voz. Ele sentou-se direito agora, os olhos fixos nela. Por que é que os ajuda? Eles escondem-na como um segredo vergonhoso, mas vêm ter consigo quando precisam de ser salvos. Se fosse eu, ele parou, o amargor no seu peito, apertando as suas palavras. Eu mandava-os embora. O seu olhar demorou-se nele, calmo e inabalável. Então não seria uma curandeira. Ele franziu o sobrolho, mas ela deu um passo mais perto, o seu chaile apertado à volta dos seus ombros. Não importa como me tratam. A sua doença não guarda rancor. As suas feridas não se importam com política ou orgulho. Se os mandasse embora, não seria melhor do que os nobres que condenaram a minha família. O meu dever vem primeiro, sempre. As palavras atingiram-no como um trovão. Ele conhecia guerreiros que se orgulhavam da lealdade, alfas que lutavam pela dominância, nobres que se agarravam à honra. Mas ali estava uma mulher que tinha perdido tudo, lar, família, nome, e ainda assim escolheu a compaixão em vez da vingança. Ele olhou para ela, olhou mesmo, enquanto a luz do fogo esculpia o seu perfil contra as sombras. A sua força não estava na dominância, nem em palavras afiadas, mas num coração que se recusava a endurecer. E naquele momento, Darius sentiu o seu lobo agitar-se mais ferozmente do que nunca. O seu rosnado não de fome, mas de anseio por a reivindicar, por a proteger, por a tornar sua. Mas ele não disse nada, mordendo o impulso. Por agora, ele era apenas um andarilho à sua porta, e ela era a curandeira que tinha escolhido deixá-lo entrar. Os dias prolongaram-se em algo que Sabrina não conhecia há anos, um ritmo suave partilhado com outra alma. Darius permaneceu na sua cabana, embora falasse muitas vezes de seguir em frente. De alguma forma, as suas botas ficaram junto à porta, a sua voz encheu o silêncio e a sua presença escorregou para o tecido da sua vida cotidiana. Uma manhã, ele estava lá fora a cortar lenha, o cabelo a cair-lhe nos olhos enquanto lutava com o machado. Sabrina encostou-se à porta, braços cruzados, observando-o a lutar. Ele parou, ofegante, e olhou para ela com irritação fingida. Vá lá, ria-se, disse ele, os lábios a contraírem-se. Ela ergueu uma sobrancelha, fingindo compostura. Eu não ia. Sim, ia. Ele balançou novamente, o tronco mal se partindo. Está a conter um sorriso, curandeira cruel, a ver um pobre andarilho sofrer. A sua risada escapou antes que pudesse engoli-la. Leve e sem guarda. Ela pressionou os dedos aos lábios, assustada com o som. Tinha sido tanto tempo. Darius endireitou-se, sorrindo como se tivesse ganho algo precioso. Aí está, disse ele suavemente. Essa risada combina mais consigo do que o silêncio. O seu peito apertou-se com as suas palavras e ela virou-se, subitamente confusa. Por que é que ele parecia sempre descascar as camadas que ela tinha construído para se proteger? Mais tarde, enquanto recolhiam ervas na floresta, ele agachou-se ao lado dela, segurando um talo incerto. Este? Ela abanou a cabeça, estendendo a mão para guiar a sua. Não, não este. Olhe mais de perto. Vê as veias? A raiz curativa esconde-se por baixo.
Os seus dedos roçaram os dele. E por um momento nenhum dos dois se moveu. A sua mão era áspera, calejada, mas firme sob a dela. Ela retirou-se rapidamente, concentrando-se na terra. O calor espalhou-se pelo seu braço como um fogo que ela não conseguia apagar. Naquela noite, durante uma refeição simples de pão e caldo, Darius recostou-se na cadeira, estudando-a. Vive tão longe da aldeia. Nunca se sente sozinha? A sua colher parou. Ela hesitou, depois ergueu o olhar para o dele. A solidão tornou-se mais fácil de suportar do que as suas escadas. Aqui fora, as árvores não sussurram. O vento não zomba. O silêncio é mais gentil do que as pessoas. Ele não disse nada, mas os seus olhos mantiveram os dela firmes e inflexíveis, como se as suas palavras se gravassem nele. Ela sentiu-se exposta sob aquele olhar, vista de uma forma que a assustava e, no entanto, a aquecia. Mais tarde, enquanto carregava a água do riacho, as pedras úmidas traíram-na. O seu pé escorregou, e antes que pudesse gritar, braços envolveram-na, puxando-a contra um corpo sólido e quente. A sua respiração engasgou-se. Ela podia ouvir o seu coração forte e seguro. Por um momento frágil, o mundo desapareceu. Sem sussurros, sem exílio, apenas a segurança do seu abraço. Cuidado, murmurou Darius, a voz baixa perto do seu ouvido. Quando ele a soltou, ela demorou-se na memória do seu toque, o calor a subir-lhe às bochechas. Naquela noite, deitada acordada, ela ponderou sobre isso. Ele era o primeiro homem que não se encolhia dela. O primeiro que a olhava não com suspeita ou medo, mas com algo que ela nunca tinha conhecido, algo que a fazia sentir mais do que uma pária. Uma dor perigosa floresceu no seu peito quando ela ousou não nomear, mas cresceu mais forte a cada olhar, a cada risada, a cada palavra silenciosa partilhada na quietude da sua cabana. Pela primeira vez na sua vida, Sabrina sentiu a frágil centelha de ser desejada. A noite estava densa de silêncio, quebrada apenas pelo farfalhar das folhas e pelo grito distante de uma coruja. Sabrina sentou-se à porta, o seu chale enrolado frouxamente à volta dos ombros, observando a lua prateada subir mais alto. A sua luz derramou-se pela clareira, pintando o seu mundo em fogo pálido. Ela traçou o seu brilho com os olhos, perguntando-se por que é que a visão parecia diferente esta noite, por que é que o seu peito doía com um anseio não dito que ela ousava não nomear. Atrás dela. Darius pousou as toras que tinha trazido. A sua presença encheu o pequeno espaço, firme e inabalável, mas carregada de algo novo. Algo inquieto. Ele aproximou-se, o calor fraco do seu corpo roçando-lhe enquanto se sentava ao lado dela na porta. Durante muito tempo, nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles já não era constrangedor. Estava vivo, vibrando com palavras não ditas. Finalmente, Darius virou-se para ela, a voz baixa. Estás quieta esta noite. Ela forçou um pequeno sorriso. A lua tem o dom de me roubar as palavras. O seu olhar demorou-se no seu perfil, na forma como a luz prateada beijava a sua pele. Algo primordial agitou-se dentro dele. Ele tinha passado noites a resistir, a conter o fogo que arranhava o seu peito. Mas sob esta lua, a sua proximidade era insuportável. Sabrina sentiu os seus olhos nela e mexeu-se, o seu pulso acelerando. Por que é que me olha assim? Perguntou ela, a voz a tremer mais do que ela desejava. Darius inclinou-se, a mão roçando-lhe o braço num toque tão leve que lhe enviou um arrepio. Por quê? Sussurrou ele. Não consigo desviar o olhar. A sua respiração engasgou-se. O seu rosto estava agora a centímetros do dela, os seus olhos escuros e perscrutadores. Ela pensou. Não, ela tinha a certeza de que ele a beijaria. Os seus lábios separaram-se em antecipação, o seu coração a bater com uma esperança selvagem e proibida. Mas em vez de lhe reclamar a boca,
Os seus lábios roçaram o côncavo do seu pescoço. Sabrina ofegou, a sensação como um relâmpago a percorrer as suas veias. As suas mãos agarraram os seus ombros instintivamente, dividida entre puxá-lo para mais perto e empurrá-lo para longe. Darius. A sua voz era mal um sussurro, a tremer de confusão, medo e algo muito mais perigoso. Ele inalou o seu cheiro. A necessidade crua a apertar cada músculo do seu corpo. O seu lobo uivou dentro dele, instando, exigindo, reclamando. Ele pressionou os lábios contra a sua pele mais uma vez, mais suave desta vez, reverente antes que a ponta afiada dos seus dentes lhe arranhasse a carne. Sabrina congelou, o seu pulso a trovejar nos seus ouvidos. Então veio a mordida, rápida, feroz e abrasadora. A dor lançou-se no seu pescoço, mas foi engolida instantaneamente por uma onda de calor, um fogo vinculativo que se afundou profundamente na sua alma. O seu corpo tremeu, apanhado entre o choque e a rendição. O mundo girou. No entanto, os braços de Darius seguraram-na firmemente, ancorando-a. Ela sentiu algo além da carne naquele momento. Uma amarra, invisível mas inquebrável, a enrolar a sua essência à dele. Quando ele finalmente se afastou, a sua respiração irregular, a marca brilhava sob a luz da lua, carmesim contra a pele pálida. Os seus olhos ardiam enquanto ele a olhava, dividido entre o triunfo e o medo. Sabrina tocou no local, os seus dedos a roçarem a picada. O quê? O que é que me fez? A mandíbula de Darius apertou-se, o seu peito a ofegar. Ele ansiava por lhe contar. Ansiava por revelar quem ele realmente era e o que aquela mordida significava. Mas o medo apoderou-se dele. Medo de que, uma vez que ela soubesse, ela se afastasse. Eu liguei-te a mim, disse ele suavemente, a voz rouca de contenção. Tu és minha agora. O seu coração batia descontroladamente, os seus pensamentos um turbilhão. Ela queria resistir. No entanto, o calor que inundava suas veias atraiu. Contra toda a razão. Parte dela queria ficar em seus braços para acreditar no estranho e consumidor vínculo que havia surgido entre eles sob o luar. E assim, no silêncio que se seguiu, nenhum dos dois falou mais. Apenas a lua prateada testemunhou o fogo que havia começado, e o segredo que Darius ainda carregava como uma lâmina pressionada contra seu próprio coração. O amanhecer rastejou lentamente pelo horizonte, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Sabrina se mexeu em sua cama, a leve picada em seu pescoço ainda fresca, um lembrete da noite anterior. Seus dedos roçaram a marca sensível, e uma onda de calor a varreu, em partes iguais medo e anseio. Ela não tinha palavras para o que ele havia feito. Nenhuma maneira de entender por que seu toque a assombrava mesmo em seu sono. Quando ela saiu, encontrou Darius esperando na beira da clareira. Seu manto estava abotoado, sua mochila pendurada em seu ombro. Havia um peso em sua postura, como se ele lutasse consigo mesmo para ficar ali, em vez de voltar para ela. Você está indo embora? Sua voz falhou, mais aguda do que ela pretendia. Seu olhar encontrou o dela, escuro e indecifrável, mas suavizado por algo que ela não conseguia nomear. Eu preciso, disse ele. Há lugares para onde preciso retornar, deveres que não posso ignorar. As palavras a feriram mais do que ela esperava. Ela cruzou os braços tentando se proteger do frio súbito que a varreu pelo peito. Então, você veio aqui, virou meu mundo de cabeça para baixo, e agora você vai embora. Darius se aproximou, sua mão estendendo-se como se para tocá-la, depois vacilando no ar. Eu voltarei, disse ele firmemente, quase um voto. Eu juro, Sabrina. Seu coração deu um salto. Ele finalmente havia dito seu nome, e o som dele em seus lábios derreteu algo dentro dela. No entanto, a promessa não trouxe conforto. Promessas eram frágeis.
Ela havia aprendido isso há muito tempo. Ainda assim, ela não conseguia impedir que sua voz suavizasse. E se você não voltar? Ele sustentou o olhar dela, sua mandíbula se apertando. Então eu preferiria morrer a falhar com você. Antes que ela pudesse responder, ele se virou e entrou na floresta, sua figura engolida pela névoa e pela luz da manhã. A cabana parecia insuportavelmente vazia após sua ausência, o silêncio pressionando contra ela como um peso. No início, ela se ocupou com tarefas, colhendo ervas, cuidando de seu fogo, remendando cobertores gastos. Mas tudo a lembrava dele. O som de um machado contra a madeira a fez lembrar de sua risada enquanto ele rachava toras ao lado dela. O cheiro de ervas trouxe de volta suas mãos roçando as dela quando trabalhavam juntos. Até o luar que se espalhava por sua cama à noite sussurrava de seus lábios roçando seu pescoço. Mas era o vínculo de lobo que a atormentava mais. Puxava seu peito, uma atração constante para onde ele estava, uma inquietação que não lhe dava paz. À noite, ela se revirava, seu lobo dentro dela andando de um lado para o outro, uivando, ansiando por sua companheira. Ela sussurrava na escuridão, embora ninguém pudesse ouvir. Por que você fez isso comigo? Sua voz falhou na última palavra, lágrimas escorrendo silenciosamente em seu travesseiro. Dias se transformaram em noites, e ele ainda não voltava. Cada nascer do sol se estendia por horas intermináveis de anseio. Cada noite ela se encontrava na beira da floresta, olhando para a distância, esperando, temendo, aguardando. Isso a assustava, essa necessidade que a consumia. Ela havia vivido sozinha por tanto tempo, ensinando a si mesma a ser forte, a sobreviver sem ninguém. No entanto, um homem, um estranho que carregava segredos que ele não compartilhava, a havia desvendado tão completamente. O vínculo de lobo a fazia ansiar por ele, mas era seu coração que a atraía mais. Ela percebeu com uma mistura de pavor e admiração que havia se apaixonado por ele, se apaixonado profundamente, desesperadamente, e esse amor a aterrorizava mais do que seu exílio, mais do que os sussurros de bruxaria, mais do que qualquer maldição que ela já tivesse carregado. Cada dia de solidão se tornou tortura. Cada respiração um lembrete do homem que a havia marcado sob a lua prateada. E embora ela se odiasse por isso, Sabrina ansiava sinceramente pelo som de sua voz, pela força de suas mãos, pelo fogo de seu olhar. E no silêncio de suas noites solitárias, quando o vínculo arranhava sua alma, ela sussurrava uma verdade que nunca ousaria admitir em voz alta. Volte para mim. 7 dias. 7 dias intermináveis de silêncio, de andar inquieto, de esperar por passos que nunca vieram. O vínculo não havia diminuído, apenas se tornara mais aguçado, arranhando a alma de Sabrina a cada nascer do sol. Ela acordava todas as manhãs com o nome dele queimando em sua língua, embora se recusasse a dizê-lo em voz alta. À noite, ela traçava a marca em seu pescoço, odiando-a, desejando-a, precisando dela ao mesmo tempo. Na 7ª noite, quando a lua subiu alta e pálida, ela ouviu o som de cascos trovejando colina acima. Seu coração saltou antes que sua mente pudesse alcançá-lo. Ela correu para a porta, pulso acelerado, olhos se esforçando através da névoa prateada. Mas a figura que emergiu não era o homem que ela havia embalado, nem o andarilho que ela havia cuidado. Era ele, e ainda assim não era ele. Darius cavalgava alto em um garanhão preto, vestido com uma armadura real que brilhava ao luar, seu manto esvoaçando como uma sombra atrás dele. Ao seu lado, cavaleiros o flanqueavam, suas bandeiras tremulando com o brasão da casa real. Sua cabeça estava erguida, sua presença inconfundível. A respiração de Sabrina prendeu em sua garganta, o mundo girando violentamente sob ela. O mendigo que ela alimentou,
O estranho com quem ela riu, o homem que a ligou com sua mordida, era o próprio Rei Alfa. Ele desmontou, seus olhos procurando os dela, suaves com o mesmo anseio que a mantivera acordada à noite. Sabrina. Sua voz era gentil, quase implorando. Eu voltei para você. Seu estômago se contorceu. A fúria subiu como fogo selvagem, queimando através da dor do anseio. De volta para mim? Ela cuspiu, sua voz tremendo de raiva. Você mentiu! Você... Sua mão tremeu enquanto ela apontava para ele. Você ficou aqui em minha casa, ouvindo minha dor, sabendo que foi sua linhagem que me lançou no exílio. E ainda assim você não disse nada. Darius deu um passo à frente, tirando suas luvas como se para alcançá-la. Eu queria te contar. Não. Ela estalou, sua voz falhando. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela as piscou, relutante em deixá-lo vê-la desmoronar. Você me deixou expor minha alma. Você me deixou acreditar que você é diferente. Mas você é como todos os outros. Sangue real que estraga tudo o que toca. Os cavaleiros se mexeram desconfortavelmente, olhando entre seu rei e a mulher furiosa diante dele. Mas Darius não se importou com os olhos deles. Seu olhar nunca a deixou. Eu não sou aqueles que baniram sua família. Isso foi antes do meu reinado. Você usa a coroa deles. Ela o interrompeu bruscamente. Seu peito arfou, cada palavra arrastada cruamente das profundezas de sua ferida. Você carrega o sangue deles. Você é o filho deles, e isso não te faz diferente aos meus olhos. O vínculo de lobo a puxava implacavelmente, sussurrando para correr para seus braços. Mas Sabrina se virou, cerrando os punhos. Cada centímetro dela tremia, não apenas de raiva, mas da agonia de querê-lo apesar de si mesma. Darius estendeu a mão, sua voz falhando. Sabrina, por favor, deixe-me explicar. Deixe-me consertar isso. Mas ela bateu a porta, o som ecoando como um trovão. A trava clicou no lugar, uma barreira não de madeira e ferro, mas de confiança ferida. Lá fora, Darius ficou congelado, o peso de sua rejeição mais pesado do que qualquer coroa que ele já tivesse carregado. Pela primeira vez em anos, o Rei Alfa se sentiu impotente, e dentro de sua cabana, Sabrina escorregou pela porta, seu corpo tremendo, lágrimas escorrendo livremente. O vínculo arranhava seu coração, gritando pelo homem que ela acabara de fechar a porta. Mas seu ódio pela casa real rugia mais alto. Amor e fúria lutavam dentro de seu peito, cada respiração a despedaçando. Os dias que se seguiram foram um tormento que Sabrina não conseguia nomear. Ela se levantava ao amanhecer. Buscava água, colhia ervas e cuidava de seu fogo, mas cada tarefa parecia oca, vazia. Ela dizia a si mesma que o odiava. Dizia a si mesma que ele não era nada além de mais uma face da família real que ela desprezava. No entanto, seu lobo atraía a cada respiração. À noite, a dor se tornava insuportável. O vínculo queimava em seu peito, puxando-a para ele, arranhando as paredes de seu orgulho teimoso. Ela sonhava com seus braços ao redor dela, com a maneira como seus lábios roçaram seu pescoço, com o fogo que havia se acendido sob a lua prateada. Ela acordava ofegante, tremendo, odiando a si mesma pela maneira como seu corpo o desejava. Mais de uma vez ela se pegou parada na porta, olhando para o caminho da floresta, como se seu anseio sozinho pudesse convocá-lo de volta. Cada vez a vergonha a inundava. E ela batia a porta como se pudesse fechar sua própria fraqueza. Por que tinha que ser ele? Ela pensou amargamente. Por quê? O rei de todas as pessoas. Seu coração lutava consigo mesmo. Amor misturado com fúria, anseio com ressentimento. Sobreviver a cada dia não era viver. Era suportar, arrastando sua alma pelo fogo,
enquanto fingia que estava intocada. Longe, nos salões dourados do palácio, Darius enfrentava sua própria tempestade. A câmara do conselho estava espessa com incenso e sussurros, os nobres sentados em semicírculos de madeira polida, seus mantos pesados de poder. A rainha-mãe Heloíse sentou-se ao lado de seu filho, régia e de olhar aguçado, seu olhar fixo nele enquanto ele se levantava do trono. Eu fiz minha escolha, disse Darius, sua voz firme, embora seu coração ainda doesse da rejeição de Sabrina. Mas minha Luna não estará entre os nobres que você desfila diante de mim. Minha Luna será a curandeira, Sabrina. A câmara irrompeu instantaneamente. Ela é uma bruxa, gritou um nobre, batendo o punho na mesa. Sua família foi expulsa pela coroa, gritou outro. Trazê-la de volta desgraçaria esta casa. Murmúrios se espalharam como fogo selvagem, acusações e suspiros ricocheteando de parede em parede. O ar estava espesso de descrença e ultraje. Heloíse se levantou lentamente, sua figura comandando silêncio. Sua voz era afiada como aço. Você perdeu a cabeça, meu filho. Aquela mulher o enfeitiçou? Não há outra explicação. Um rei não acolhe a filha de párias. Darius cerrou os punhos ao lado do corpo. Enfeitiçado? Sua voz ressoou pela câmara, profunda e trovejante. Você chama a bondade dela de bruxaria. Você chama as mãos curativas dela de maldição? Ela faz mais por este reino em seu exílio do que todos vocês com seus títulos e poder. Os nobres se agitaram, mexendo-se desconfortavelmente, mas Heloíse não vacilou. Ela se aproximou, seus olhos brilhando. Eu não vou permitir, não enquanto eu ainda respirar. A cerimônia da lua é para sangue nobre, para alianças que mantêm este reino forte. Não nos arraste para a vergonha com sua teimosia. A mandíbula de Darius se apertou, seu lobo andando inquieto sob sua pele. Ele encontrou o olhar de sua mãe sem vacilar. Eu não escolherei uma companheira para agradar sua política. Prefiro ficar sozinho do que pegar outra mulher quando meu coração já pertence a ela. Suspiros percorreram a câmara. Alguns nobres baixaram os olhos escandalizados. Outros murmuraram baixinho, já tramando como distorcer suas palavras em correntes. Mas Darius permaneceu inflexível, sua declaração ressoando pelo salão como um desafio que ninguém podia ignorar. E em sua cabana solitária, longe do trono, Sabrina sentou-se acordada sob a mesma lua, apertando o peito como se pudesse arrancar o vínculo inquieto, sem saber que seu nome acabara de incendiar a mais alta corte do reino. As grandes portas da câmara do conselho se abriram com um gemido profundo, o som ecoando como uma ameaça pelo salão de pedra. Sabrina foi empurrada para frente, seus pulsos amarrados, embora nenhuma corrente pudesse suprimir a dignidade feroz em seus olhos. Ela manteve o queixo erguido, recusando-se a deixar os olhares de nobres e guardas reduzi-la a nada. Seu coração, no entanto, batia como um pássaro preso em uma gaiola, dividido entre a raiva de Darius por enganá-la e a atração inexplicável do vínculo que não a deixara descansar desde que ele partiu. Suspiros percorreram o salão enquanto ela era levada diante do trono. Alguns sussurravam bruxa, outros enganadora, suas vozes se misturando em um coro venenoso. Sabrina encontrou seus olhares um por um, firme e sem vacilar, embora cada acusação espetasse sua alma já sangrando. A rainha-mãe Heloíse sentou-se ereta, envolta em seda e aço, seus olhos afiados como lâminas. Você está diante deste tribunal acusada de feitiçaria, declarou ela, sua voz carregando o peso do comando. Sua cura é antinatural. Seu vínculo com o rei, suspeito. Fale agora ou deixe que o silêncio seja sua confissão. Sabrina cerrou a mandíbula. Cada palavra queimava em sua língua, mas ela as engoliu. Ela já havia falado antes, e isso só gerou mais ódio. Melhor o silêncio do que o fôlego desperdiçado.
Mas os nobres não estavam em silêncio. Um após o outro, eles se levantaram, suas palavras eram uma tempestade. Ela enfeitiçou sua majestade, ela manipula o vínculo. Matem-na agora antes que o sangue da bruxa se espalhe mais. O salão trovejou com exigências por sua morte. Até os guardas se moveram inquietos, as mãos tremendo em seus espadas. E então Dário se levantou. Sua voz rachou pelo salão como um raio, silenciando o caos. Chega! Todos os olhares se voltaram para ele, mas seus olhos estavam apenas nela. Vocês a chamam de bruxa, mas correm para a porta dela no meio da noite para sua cura. Vocês a condenam, mas seus filhos respiram hoje por causa de suas mãos. Hipócritas, todos vocês! Os nobres se agitaram inquietos. Suas máscaras escorregando. Seguiu-se um silêncio pesado, e nele a respiração de Sabrina engasgou. Ele a estava defendendo publicamente, ferozmente. O rosto da rainha Heloíse se contraiu, seus lábios pressionados em uma linha fina. Você desonra este trono, meu filho. Você arrastou a coroa para a lama por uma garota da aldeia. Dário se virou para ela lentamente, sua voz baixa, mas inflexível. Não uma garota da aldeia, minha escolhida, minha aluna. O salão explodiu novamente, mas Sabrina mal ouviu. Seu coração batia forte, dividido em dois. Ele estava lutando por ela, sim, mas a traição de sua mentira ainda queimava como sal em uma ferida aberta. Seus olhos brilharam, não de gratidão, mas de fúria e angústia. Apesar de todas as suas declarações, ele ainda veio até ela disfarçado. Ainda a fez se apaixonar sem verdade. Quando seus olhos se encontraram através do salão, o vínculo zumbiu, selvagem e doloroso, como uma corda puxando-os para mais perto, mesmo que seu coração gritasse para afastá-lo. O salão do conselho caiu em um silêncio relutante. As palavras de Dários pairavam pesadas no ar, uma verdade muito afiada para ser negada. Os nobres se moveram desconfortavelmente, suas vozes silenciadas, suas acusações engolidas pela vergonha. Nenhum ousou encontrar seus olhos. Ele os havia desnudado um diante do outro, e o silêncio era mais condenatório do que qualquer decreto. Mas onde os nobres vacilaram, Sabrina não. Seu coração permaneceu selado em amargura, a picada da traição mais afiada que seu ódio. Ela ficou ali, as mãos tremendo, não de medo, mas da tempestade que rugia dentro dela. O vínculo de companheiro queimava em suas veias, exigindo que ela cedesse. No entanto, seu espírito resistiu, recusando-se a ser influenciado por declarações feitas tarde demais. Dários desceu do trono. Cada passo ecoou não como passos régios, mas como um homem alcançando a única alma que o havia desvendado. Quando ele parou diante dela, sua mão se ergueu, hesitou, e então caiu ao seu lado. Não olhe para mim como o rei deles, disse ele, a voz rouca. Olhe para mim como o homem que sentou em sua cabana perto do fogo. O homem que ouviu seu riso. O homem que encontrou paz apenas com você. A garganta de Sabrina apertou. Seu lobo choramingou lá dentro, desesperado para preencher a distância, mas seu coração humano recuou. Você mentiu, sussurrou ela, sua voz cortando mais fundo que um grito. Você entrou em minha vida envolto em sombras, me fez confiar em você, me fez sentir. E o tempo todo você era isso. Ela gesticulou em direção ao trono, à coroa, ao salão que irradiava poder e engano. Eu estava com medo, admitiu Dários, seu olhar cru. Com medo de que você visse a coroa antes de me ver. Com medo de que o vínculo entre nós fosse manchado pelo dever, não pelo amor. Eu queria que você me conhecesse, não o Rei Alfa. Seus lábios tremeram, mas seus olhos permaneceram duros. E qual a diferença faz agora? Você ainda é ele, e eu ainda sou nada para eles. Uma onda de murmúrios agitou os nobres, mas Dários os ignorou, sua atenção acorrentada a ela. Você é tudo para mim,
disse ele ferozmente. Luna ou não, coroa ou não, lutarei até que você acredite em mim. O salão parecia encolher ao redor deles, o conselho reduzido a sombras no fundo. Sabrina sentiu o vínculo de companheiro vibrar mais alto, puxando-a para mais perto do homem que ela queria desprezar. Seu peito doía com a guerra entre coração e alma, anseio e ressentimento. Ela se virou, escondendo as lágrimas que ameaçavam. Você pode comandá-los, Darius, mas não pode me comandar. E com isso, ela se libertou do aperto do guarda e saiu do salão, seus passos instáveis, mas inflexíveis. Darius ficou enraizado no lugar, observando-a partir, o silêncio dos nobres sufocando-o. Pela primeira vez, sua coroa pareceu mais pesada do que nunca, não por causa de seu julgamento, mas pela dor em seus olhos. Por dias após o salão do conselho ter caído em um silêncio inquieto, a rainha-mãe Heloíse não conseguia se livrar da imagem da rebelião de seu filho. Suas palavras ainda ecoavam, sua voz forte, sua resolução inabalável. Mas o que a incomodava mais não era a rebelião de Darius contra sua vontade. Era o nome em seus lábios, Sabrina. Heloíse viveu tempo suficiente para saber que corações podiam ser enganados. O amor já havia derrubado reis antes, deixando reinos em ruínas. Ela não podia permitir que seu filho se ligasse a uma mulher envolta em sussurros de bruxaria e vergonha. Se Sabrina era realmente perigosa, Heloíse a erradicaria, provaria e protegeria seu filho. E assim ela convocou seus espiões. Silenciosos como sombras, eles foram despachados para as aldeias, os mercados, as bordas solitárias do reino, onde o nome de Sabrina era conhecido. Heloíse esperava relatórios de maldições, manipulação, de homens caindo sob seu feitiço. Mas quando o primeiro batedor retornou, sua história não era de feitiçaria, mas de sacrifício. Minha rainha, disse ele, daí curvando-se profundamente. Uma criança estava febril e perto da morte. A mãe o levou sob o manto da noite para a cabana da curandeira. Ela não pediu dinheiro, não exigiu elogios. Ela trabalhou até que suas mãos sangrassem, e a criança viveu. Heloíse o dispensou perturbada. Talvez fosse apenas um relato, uma coincidência. Mas o segundo relatório seguiu rapidamente, desta vez de uma velha. Ela me deu ervas quando ninguém mais o faria, recitou o espião. Mesmo que eu cuspisse em seus pés durante o dia, ela salvou minha vida, e eu amaldiçoei seu nome. Pelos terceiro e quarto relatos, Heloíse não podia mais negar o padrão. Cada voz retornava com o mesmo refrão. Sabrina era uma mulher que curava aqueles que a odiavam, que carregava fardos pelos mesmos aldeões que a rotulavam de pária. Tarde da noite, Heloíse sentou-se sozinha em seus aposentos, o peso da coroa pressionando sua testa. Suas mãos apertaram o braço da poltrona, enquanto memórias de sua própria juventude retornavam. A picada afiada de sussurros, a solidão de ser julgada por suas escolhas como rainha. Ela havia se tornado como os nobres que um dia desprezou? O luto e o medo a haviam tornado cruel? Pela primeira vez, a dúvida floresceu em seu coração. Ela olhou para o fogo, as chamas tremeluzindo como o conflito em seu peito. Poderia ser que a mulher que ela buscava condenar não fosse uma ameaça, mas um espelho de força? Talvez até mesmo o próprio vínculo que seu filho precisava o tempo todo. Os corredores do palácio estavam silenciosos quando Sabrina foi conduzida por eles, seus passos ecoando contra a pedra polida. Ela havia sido convocada novamente, mas não perante o conselho, nem perante os olhos vigilantes de nobres ansiosos por sua queda. Desta vez, a convocação trazia apenas um único selo, o brasão pessoal da rainha-mãe Heloíse. Os guardas a deixaram diante de uma porta ornamentada, suas expressões indecifráveis.
A mão de Sabrina tremeu ligeiramente ao abri-la. Lá dentro, a rainha-mãe sentava-se sozinha, sua coroa posta de lado, seus cabelos prateados soltos, suavizando sua postura régia. O fogo crepitava baixo na lareira, lançando luz âmbar em seu rosto. Chegue mais perto, disse Heloíse baixinho, não com comando, mas com convite. Sabrina obedeceu, embora seu coração batesse forte. Todo instinto a advertia de que este era outro teste, outra armadilha. Mas quando ela olhou nos olhos de Heloíse, ela não viu malícia, mas algo mais. Cansaço, talvez até arrependimento. Por um longo silêncio, elas se encararam. Então Heloíse falou, sua voz mais baixa do que Sabrina jamais a ouvira. Você me lembra de uma garota que conheci. Orgulhosa, afiada e muitas vezes incompreendida. Ela foi julgada pelo que carregava em seu sangue, assim como você foi. O conselho a chamou de inadequada, mas ela manteve sua posição. Essa garota era eu. Sabrina piscou, atordoada. Ela nunca imaginou Heloíse capaz de tanta honestidade. Eu te magoei. A coroa magoou você e sua família. Heloíse continuou, seus dedos apertando o braço esculpido. Seu exílio não foi justiça. Foi medo vestido de sabedoria. Eu me disse que era para a segurança do reino. Mas, na verdade, fui cegada pelas vozes ao meu redor e pelo meu próprio preconceito. Por isso, peço seu perdão. As palavras pairaram no ar, pesadas e estranhas. A garganta de Sabrina se contraiu. Ela queria cuspir sua raiva para lembrar Heloíse dos anos que passou sozinha, rejeitada, amaldiçoada por sussurros. Mas algo no tom de Heloíse, algo frágil, prendeu sua língua. Você fala de perdão, disse Sabrina por fim, sua voz firme embora suas mãos tremessem. Mas você pode desfazer as noites que chorei em silêncio? Você pode desfazer a maneira como as crianças apontavam para mim nas ruas, me chamando de amaldiçoada? Você pode devolver a família que perdi? A dor passou pelo rosto de Heloíse, mas ela não desviou o olhar. Não, ela admitiu. Não posso. Mas talvez eu possa fazer isso. Eu posso te ver agora, não como uma exilada, nem como um perigo, mas como uma mulher de força, como aquela que cura onde outros teriam se afastado. O coração de Sabrina vacilou. Nenhum nobre jamais falou com ela assim, não com reverência, não com sinceridade. E ainda assim suas feridas eram profundas, sua confiança frágil. Não sei se posso perdoar você ou a coroa, sussurrou ela, sua voz embargada. Ainda não. Heloíse inclinou a cabeça, aceitando a resposta sem protesto. Então que seja não o perdão, mas a verdade entre nós. Você não me deve nada, Sabrina. Mas saiba disto, eu vejo agora porque meu filho a escolheu, e embora isso me doa, não posso chamá-lo de errado. O quarto estava quieto, a luz do fogo se curvando sobre seus rostos, duas mulheres, ligadas por orgulho, dor e um futuro incerto. Pela primeira vez, a dúvida de Heloíse deu lugar a algo mais forte. Respeito. E pela primeira vez, Sabrina sentiu as paredes ao redor de seu coração tremerem, embora ainda não tivessem caído. O grande salão do palácio estava cheio de murmúrios. Os nobres se reuniram novamente sob o brilho de 1000 tochas. Os pilares esculpidos erguiam-se altos, como se estivessem ouvindo, como se estivessem testemunhando. Dário sentou-se no alto trono, sua postura rígida, seu olhar fixo como aço naqueles que um dia acreditaram que seus sussurros poderiam suei-lo. Ao seu lado estava a rainha-mãe Heloíse, seus olhos mais quietos agora, sua expressão indecifrável. Sabrina havia sido convocada novamente, embora desta vez não para se defender, não para ser acusada.
Ela entrou no salão com o coração pesado, seus passos incertos, sua mente repetindo as palavras de Heloíse, de seu encontro privado. As escadas a seguiram, afiadas, sondadoras, algumas até venenosas. No entanto, pela primeira vez, havia também hesitação naqueles olhos, até vergonha. Quando ela alcançou o pé do trono, o silêncio tornou-se completo. Darius levantou-se lentamente, o peso de sua coroa brilhando sob as chamas. Sua voz atravessou o salão, baixa, mas trovejante, cada palavra deliberada. Por muito tempo, ele começou. O nome da família da curandeira foi falado como se fosse uma maldição. Por muito tempo, o medo e o preconceito ditaram seu destino. Esta noite, diante da lua e diante deste conselho, eu quebro essas correntes. Arfadas percorreram o salão. A respiração de Sabrina engasgou em sua garganta, seus dedos se enrolando contra as palmas das mãos. A partir de hoje, continuou Darius, o exílio imposto à família da curandeira é levantado. Sua honra é restaurada. Seus nomes devem ser falados não com desprezo, mas com respeito. Seus olhos, afiados e inflexíveis, varreram o conselho. Não mais os sussurros governarão este reino. Não mais o medo ditará a justiça. Os nobres se mexeram inquietos. Alguns baixaram a cabeça, incapazes de encontrar o olhar dele. Outros cerraram as mandíbulas, mas não disseram nada, silenciados pela força bruta de sua autoridade. Heloíse, observando de seu lugar ao lado dele, não falou, mas um sutil aceno de cabeça passou entre ela e seu filho. Sabrina ficou paralisada, seu coração batendo forte. Ela havia sonhado com este momento em segredo quando ousou esperar que o passado pudesse ser desfeito, mas nunca acreditou que isso aconteceria. Seus joelhos tremeram como se pudessem ceder. E então, além das muralhas do palácio, a notícia se espalhou como fogo. Pela manhã, os aldeões não rastejavam mais até sua cabana nas sombras. Eles vieram abertamente, trazendo presentes de grãos, frutas e flores, seus rostos desmascarados pelo medo. Alguns se curvaram profundamente, outros simplesmente apertaram suas mãos, sussurrando palavras de gratidão que haviam mantido escondidas por anos. Pela primeira vez, crianças riram em sua porta, não zombando, mas com deleite enquanto ela lhes dava ervas e mel para aliviar suas tosses. Mulheres pressionaram as palmas das mãos em suas bochechas, lágrimas nos olhos. Até velhos que uma vez cuspiram ao mencionar o nome de sua família, agora baixavam a cabeça em desculpas. Sabrina ficou entre eles, o peso que ela carregava por tanto tempo finalmente se soltando. Ela sentiu a dor dos anos, cada noite solitária, cada lágrima amarga, suavizada sob o calor da aceitação. No entanto, mesmo neste triunfo, seu coração se contorceu, pois aquele que a libertara era o mesmo homem que ela ainda lutava para perdoar. Quando a lua nasceu naquela noite, lançando seu brilho prateado sobre sua cabana, Sabrina saiu e olhou para cima. As correntes de seu passado haviam se quebrado. Sim, mas as correntes de seu coração ainda estavam firmes, divididas entre amor e raiva, desejo e medo. E em algum lugar dentro das muralhas do palácio, Darius também encarava a noite, ansiando pelo dia em que ela o olharia, não como um rei, não como um traidor, mas como sua companheira. O ar nos jardins do palácio estava denso com o perfume de flores que desabrochavam à noite, suas pétalas se abrindo sob o brilho prateado da lua. Sabrina vagou sozinha, seus passos lentos, sua mente uma tempestade de emoções conflitantes. As correntes do exílio haviam sido quebradas, mas seu coração ainda carregava cicatrizes. Cada gentileza que ela recebeu de Darius chocava-se com cada memória da dor infligida por sua coroa. Amor ou ódio, perdoar ou condenar. Sua alma estava naquela beira trêmula. Incapaz de saltar,
Ela se encontrou perto da fonte de mármore, suas águas brilhando como luz estelar líquida. E lá estava ele, Darius, de pé, alto. No entanto, seus ombros carregavam o cansaço de um homem esperando por um julgamento que ele não podia forçar. Quando seus olhos encontraram os dela, eles se suavizaram, sua armadura real despojada, até que apenas o homem restou. Eu sei, disse Darius, sua voz quieta, mas firme, que cada ferida esculpida em seu passado carrega o brasão da minha família. Eu sei que não posso apagá-la. Mas Sabrina, ele deu um passo mais perto, seu olhar fixo no dela, cru e desprotegido. Se você puder me ver não como seu herdeiro, mas como o homem que se ajoelhou quebrado à sua porta, deixe-me ser seu. Não seu rei, não seu inimigo, seu. Sua respiração engatou. A dor em seu peito aumentou, pressionando contra as paredes de sua amargura. Lágrimas picaram seus olhos. Ela havia jurado nunca se curvar, nunca perdoar. Mas a verdade de seu coração surgiu como uma maré, imparável. A voz de Sabrina tremeu enquanto ela sussurrava. Eu tentei te odiar. Seus dedos se torceram ao lado dela, mas seus olhos nunca deixaram os dele. Todos os dias eu me dizia que você era apenas mais um rosto da coroa que me arruinou. Mas o laço não me deixa mentir. Meu coração não me deixa mentir. Darius, eu te amo. A confissão deixou seus lábios como uma rendição. No entanto, pareceu liberdade. Em um instante, Darius estava sobre ela, fechando a distância com uma fome contida por muito tempo. Suas mãos em concha em seu rosto, fortes, mas tremendo como se ela pudesse desaparecer se ele não a segurasse. Seus lábios se encontraram em um choque de fogo e desespero, sua amargura derretendo em calor, seu anseio explodindo em necessidade. O beijo não foi gentil. Foi consumidor, cru e selvagem, como se anos de solidão, raiva e desejo tivessem se acendido de uma vez. Seus dedos se enroscaram em seu cabelo, puxando-o para mais perto, enquanto seus braços envolviam sua cintura, esmagando-a contra ele como se ele pudesse fundi-los em um. Sabrina ofegou contra sua boca, e ele traçou beijos ao longo de sua mandíbula, seus lábios roçando o ponto sensível de sua garganta. Ela estremeceu. Sua loba uivando dentro dela, o laço cantando mais alto do que suas dúvidas jamais haviam cantado. Eu te perdoo. Ela sussurrou na noite, sua voz embargada enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Eu te perdoo e a coroa, não por eles, mas por nós. Darius pressionou sua testa contra a dela, sua respiração ofegante, seus olhos ardendo de devoção. Você me deu mais do que eu mereço. E eu juro, Sabrina, que passarei o resto da minha vida provando que sou digno disso. Sob a lua prateada, o beijo dele se aprofundou novamente. Não apenas um encontro de lábios, mas o teto de uma escolha. Amor sobre ódio, perdão sobre amargura. E enquanto a noite se estendia, o jardim testemunhou duas almas que finalmente se renderam à verdade que não podiam mais negar. A noite da cerimônia da lua chegou, pesada de antecipação. Os terrenos do palácio, vastos e brilhando com lanternas prateadas, estavam cheios de nobres, guerreiros e aldeões. Por gerações, a noite sagrada havia unido líderes a companheiros escolhidos, uniões políticas disfarçadas em rituais divinos. Mas hoje a noite era diferente. Hoje à noite, todos os olhos testemunhariam um laço forjado não pelo poder, mas pelo amor. Sabrina estava à beira do círculo cerimonial, seu coração batendo como um tambor de guerra sob suas costelas. O vestido branco esvoaçante que lhe deram brilhava fracamente como se carregasse a própria luz da lua. No entanto, apesar da beleza, ela sentiu o peso de cada olhar.
Nobres zombavam por trás de sorrisos forçados. Aldeões sussurravam, alguns em admiração, outros em dúvida. Até mesmo aqueles que uma vez rastejaram até sua cabana sob o manto da escuridão, agora a olhavam abertamente. No centro do círculo estava Darius, o rei Alfa, sua coroa brilhando, mas seus olhos fixos apenas nela. Quando ela deu um passo à frente, guiada pela atração do laço, a multidão se abriu em silêncio. Cada respiração que ela tomava parecia ecoar. Cada passo parecia uma promessa. Quando ela o alcançou, Darius estendeu a mão. "Você está pronta?" perguntou ele suavemente. Uma pergunta destinada apenas a ela, embora milhares assistissem. Seus dedos deslizaram nos dele. "Estou", ela sussurrou, o tremor em sua voz engolido pela certeza em seu coração. A alta sacerdotisa ergueu os braços, sua voz carregando sobre a multidão reunida. Sob a luz sagrada da lua, o rei Alfa toma sua luna. Que o laço dele seja selado, não por política, não por medo, mas pela vontade da deusa. Enquanto o cântico começava, a lua se libertou de uma nuvem passageira, banhando-os em luz prateada. O laço entre eles ardeu, um elo feroz e inegável de alma para alma. O olhar de Darius escureceu de reverência enquanto ele baixava a cabeça, roçando seus lábios em seu pescoço. Sabrina estremeceu. Sua loba subindo em resposta. Então veio o momento em que suas presas afundaram suavemente na carne tenra de seu ombro. Uma mordida que não foi dor, mas fogo. Uma reivindicação que incendiou seu sangue. Sabrina ofegou, agarrando-o, seus próprios lábios roçando sua pele em resposta, seus instintos guiando-a para completar o laço. Ela mordeu suavemente, selando a marca, suas almas entrelaçando-se até que não houvesse mais ele e ela, apenas eles. A multidão explodiu. Alguns ofegaram em choque. Alguns choraram abertamente, outros se curvaram em reverência. Os nobres que antes zombavam só podiam baixar a cabeça, silenciados pelo laço inegável que ardia no ar como fogo sagrado. Aldeões aplaudiram, suas vozes subindo na noite. A curandeira, outrora banida, agora estava não como uma pária, mas como sua rainha, sua luna. Darius enconcha em seu rosto e a beijou, terno, mas inflexível, como se a própria lua testemunhasse seu triunfo. Sabrina derreteu nele, cada cicatriz do passado suavizando sob a promessa de seu futuro. As correntes do exílio, do ódio, da solidão se quebraram. Quando finalmente se separaram, a voz da sacerdotisa subiu mais uma vez. Contemplem seu rei e luna, que o amor deles cure, não apenas a si mesmos, mas o reino que leva seus nomes. Os olhos de Sabrina varreram a multidão, e pela primeira vez em sua vida, ela não viu sussurros de desprezo. Ela viu respeito. Ela viu esperança. E com a mão de Darius na dela, ela sentiu a ponte se erguendo. Não apenas entre eles, mas entre as feridas do reino e a promessa do amanhã. A lua brilhou mais forte, como se abençoasse sua união. E em sua luz prateada, Sabrina conheceu a verdade. Seu amor não apenas os redimiu, mas começou a redimir o mundo ao redor deles. Obrigado, Moonshakes, por correr comigo em todas as noites de luar, todos os olhares roubados, todas as reviravoltas de tirar o fôlego da jornada de Sabrina e Darius. Se você gostou desta história, por favor, deixe um comentário abaixo. Conte-me sua cena favorita, seu personagem favorito e qual momento fez seu coração disparar mais. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para nunca perder a próxima história de amor que criarmos juntos sob o luar. Vocês são a razão pela qual essas histórias vivem, respiram e brilham. Até a próxima, permaneçam selvagens, permaneçam corajosos e continuem uivando para a lua. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo.
Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as minhas histórias tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se. Subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.